Nos primeiros dias de infecção, muito se falava a respeito de uma doença conhecida como a gripe, a qual havia sido relatada em até 5 estados diferentes. Então, os relatos de um vírus passaram a ser relatos de ataques. Mas, assim como acontece em toda pandemia, as pessoas não davam muita importância, e em uma questão de dias, um vírus desconhecido acabaria desencadeando o caos no país inteiro, provocando acidentes, roubos e muitas mortes. Esse é o início da história de The Walking Dead, um universo devastado onde a civilização que conhecíamos havia sucumbido por causa dos mortos que vagavam pela Terra, pessoas que morriam e voltavam à vida com o único objetivo de se alimentar da carne dos seres vivos. A origem desse vírus, que traz os mortos de volta à vida, sempre havia sido um mistério, e realmente, de acordo com a série, dizem que os cientistas nunca descobriram se o vírus havia sido causado pelo homem ou se foi um ato gerado pela própria natureza. No entanto, com o passar do tempo, surgiram novas histórias que, pouco a pouco, foram encontrando pistas sobre o início do apocalipse. E é por isso que hoje nós iremos falar sobre a verdadeira origem do vírus de The Walking Dead e como ele acabou se espalhando pelo mundo inteiro. No dia 15 de abril de 2010, um novo vírus havia sido descoberto que acabou gerando uma pandemia de larga escala em agosto do mesmo ano. Tudo havia começado como uma simples doença que atacou diversas partes do mundo inteiro. No começo pensaram que se tratava de um ataque envolvendo toxinas aéreas ou até mesmo um vírus ou água contaminada. Mas tudo aconteceu tão rápido que eles não tiveram tempo de analisar com mais precisão. Atlanta foi uma das primeiras cidades a cair. E é por isso que o exército tomou a cidade, assim fechando todas as rodovias e aeroportos. Os últimos relatos diziam que a China estava com a situação sob controle, enquanto que outros países, como a França, juntou forças para buscar uma cura. Mas, como era de se esperar, o exército entrou com a lei marcial, só que de nada adiantou, pois como não sabiam dizer quem estava infectado ou não, a força-tarefa iniciou o protocolo Entardecer, que consiste em eliminar qualquer indivíduo que estivesse de pé, seja amigo ou inimigo, pessoas ou mortos. Isso explicaria o porquê dos militares acabarem matando todos aqueles que tiveram contato com o vírus, principalmente nos hospitais onde Rick se encontrava. Eles acabaram matando tanto médicos como pacientes. Bem, a primeira coisa que você deve saber é que absolutamente todos os seres humanos do planeta, com a exceção dos animais, já estão infectados com o vírus. Mas agora você deve estar se perguntando por que os animais não estão infectados com o vírus. Acontece que o vírus sofre de um antropismo, o que significa que eles não conseguem se unir a certos tipos de células, nesse caso, somente as humanas. Por exemplo, o sarampo e a varíola são doenças que só poderiam ser contraídas por humanos. Isso significa que o vírus Wildfire funciona da mesma maneira. E no começo pensaram que a mordida de um infectado era o que de fato transformava uma pessoa em zumbi, mas no caso do vírus Wildfire seria diferente, já que o vírus se encontra no corpo humano de forma passiva, esperando que a pessoa morra para que assim o vírus possa ser ativado. O que as mordidas de zumbis realmente fazem no corpo humano é basicamente causar um processo de contaminação irreversível. Isso porque em suas bocas se encontra uma cepa ativa do vírus, a qual faz com que as bactérias se espalhem por toda a corrente sanguínea. No entanto, felizmente, a infecção às vezes pode ser evitada, contanto que o membro infectado seja amputado. Só que nem todas as pessoas têm essa mesma sorte, ou seja, se você for mordido no ombro ou no pescoço, a única coisa que te espera é uma morte certa. Aqueles que são mordidos fortemente começam a sentir os sintomas em questão de horas, e os sintomas são diversos, podendo incluir tontura, desmaios, fraqueza e uma febre muito alta. E em alguns casos pode também causar alucinações. E logo depois, o infectado apresenta uma palidez na pele e começa a desmaiar e acaba tossindo muito sangue. Só que, bem antes de morrer, o vírus invade o cérebro do hospedeiro, da mesma forma que a meningite. As glândulas suprarrenais sofrem uma hemorragia,
fazendo com que o cérebro e os órgãos principais do corpo parem de funcionar. O tempo de transformação pode variar bastante, já que há relatos de pessoas que voltaram como zumbis em 3 ou 8 minutos. E é aqui quando o vírus reinicia o tronco encefálico, assim ativando somente o lóbulo frontal e o córtex cerebral. E simplificando, isso significa que a parte humana do cérebro jamais poderá voltar. Os walkers respondem a estímulos como a luz, cheiro e barulhos altos. Além disso, eles não sentem dor e nem mesmo possuem reflexos, e seus machucados não cicatrizam. E com certeza você deve estar se perguntando como esses walkers conseguem viver por tanto tempo. Bem, acontece que o tempo de decomposição é bastante demorado devido à ausência de bactérias anaeróbias, mais conhecidas como bactérias cadaverinas. Geralmente, em um cadáver normal, essas bactérias provocam a destruição dos tecidos moles e dos ácidos graxos. No entanto, em um corpo infectado pelo vírus Wildfire, esse processo pode demorar anos, mas existem alguns casos de zumbis que conseguiram reter um pouco de memória de quando eram vivos. Esses geralmente demonstram um tipo de comportamento repetitivo, como por exemplo quando a esposa de Morgan tenta abrir a porta de sua casa enquanto girava a maçaneta. No entanto, essas criaturas não aparentam ser muito inteligentes e normalmente não conseguem manejar ferramentas ou entender para que elas servem. E isso só podemos ver com os walkers recém-transformados, já que eles ainda retêm pequenos fragmentos de memória, pois com o passar do tempo, eles vão perdendo tudo o que restou de sua inteligência. As criaturas possuem inteligência o suficiente para caminhar de pé e usar seus corpos para atravessar objetos e superar pequenos obstáculos. E eles fazem tudo isso de forma lenta e muito atrapalhada, mas quando eles são estimulados, seja por algum barulho, uma presa ou um problema que eles não conseguem resolver, como por exemplo uma porta fechada, eles automaticamente entram em um estado de agressividade, assim demonstrando uma fome voraz. Na série Fear the Walking Dead, foi apontado o quão rápido o vírus havia se espalhado, e como havia dito antes, quando tudo começou, só havia relatos da doença em pelo menos 5 estados diferentes. E com 108 pessoas morrendo a cada minuto que passava, isso provavelmente significava que todas as pessoas se infectaram ao mesmo tempo. Isso poderia indicar uma contaminação por fontes de alimento ou água. No entanto, não existem provas que suportem essa teoria. The Walking Dead nunca revelou a origem do vírus, e de fato o criador da série, Robert Kirkman, diz saber o que realmente causou o apocalipse zumbi, mas disse que nunca iria revelar. E no ano de 2020 ele postou um tweet dizendo que o vírus havia sido causado por esporos espaciais. Mas tempo depois ele apagou o tweet dizendo que se tratava apenas de uma piada. Mas então, qual é a verdadeira origem do vírus de The Walking Dead? Provavelmente a resposta nós vamos encontrar na série The Walking Dead World Beyond. Essa história acontece 10 anos depois do começo do apocalipse zumbi. Aqui os militares contam boatos de que o vírus chegou à Terra por um foguete que veio do espaço, e que alguém acabou sendo infectado e espalhou o vírus durante um voo comercial. No entanto, há uma outra cena que deixa claro que o vírus Wildfire havia sido criado na França. Aqui se fala sobre uma instalação de biomedicina na França, que parece ser o lugar onde surgiu o vírus zumbi. Podemos ver que uma cientista entra nas instalações abandonadas na esperança de continuar seu trabalho e conseguir achar uma cura. Mas quando ela abre o seu notebook, ela se depara com uma mensagem de vídeo do Dr. Jenner, sim, aquele mesmo médico do CDC que vimos na primeira temporada. Mas antes de poder analisar o vídeo, ela é interrompida por um homem misterioso, que aponta uma arma para a cabeça dela. E quando a cientista revela sua intenção otimista de acabar com o apocalipse, o seu agressor diz algo do tipo: acabar? Mas foram vocês que começaram tudo isso. Enquanto eles discutiam, pode-se ver uma mensagem escrita na parede, que diz: os mortos nasceram aqui. E com essas duas pistas, pode-se chegar à conclusão de que o vírus Wildfire se originou na França. Desde o começo, sabe-se que os primeiros que ficaram sabendo do vírus foram o CDC dos Estados Unidos e a DDMI na França.
Ambos estudaram o patógeno durante 4 meses antes da pandemia, e o Dr. Jenner diz que foram os franceses que estiveram mais próximos de encontrar uma cura. Pelo menos era o que ele pensava, já que o que eles realmente fizeram foi tentar impedir os mortos de voltar à vida, e para isso eles fizeram uso de experimentos com placas cardíacas para ativar o sistema circulatório na esperança de causar um circuito no cérebro. O problema é que no lugar de criar uma solução para os mortos, eles acabaram criando uma perigosa variante na Europa, e essa variante recebeu o nome de Cohort. A virologia dessa variante é quase a mesma, a diferença é que nesse caso, o tempo de reanimação é acelerado de forma significativa, assim levando menos de 1 minuto. Aqueles que foram reanimados com essa variante aparentam ser mais rápidos, mais fortes e mais inteligentes. E tudo isso podemos ver quando o homem misterioso mata a cientista. O cara misterioso também menciona que a instalação abrigava numerosas equipes de investigação, como a equipe Violet e a equipe Primrose, os quais eram responsáveis pelo projeto que daria origem ao temível vírus de The Walking Dead. Sabe-se que a equipe Primrose viajou aos Estados Unidos pouco antes do surto, então não seria estranho pensar que foram eles que propagaram acidentalmente o vírus pelo aeroporto. Com certeza ainda restaram muitas pontas soltas, mas é interessante saber um pouco mais sobre a origem desse vírus, pois é uma chance para podermos expandir um pouco mais esse universo incrível de The Walking Dead. Então, o que você achou dessa explicação? Você realmente acha que foram os franceses que começaram o apocalipse zumbi? Deixe-me saber nos comentários aqui embaixo. E claro, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo. Vamos ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.